Esse vídeo é sobre um tema polêmico. Medo. Quero falar sobre medo. Por que é polêmico? Porque de algumas décadas para cá, meio que se instituiu o que eu chamo de seita do pensamento positivo, com um número crescente de adeptos. É uma espécie de McDonald's da felicidade, onde eu encontro cardápios com vários tipos de combos, de combinação de pensamentos positivos. E aí, num esquema fast food, pirlim-pim-pim, pronto, serei feliz. Um dos dogmas centrais desta seita do pensamento positivo é: não dê lugar ao medo. O medo é um grande inimigo. O medo é um grande empecilho para a felicidade. Eu penso exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Depende do uso. Depende do uso que eu faço do medo. Assim como depende do uso que eu faço do pensamento positivo. Eu não tenho nada contra o pensamento positivo, a não ser o uso que a seita faz do pensamento positivo. Porque só é positivo o pensamento porque existe o pensamento negativo, ou seja, eles se complementam. Só há luz porque há sombra, só há sombra porque há luz. Então, retirar um ou outro é tornar irreal a vida, o sujeito. O sujeito que pensa positivo, só positivo, porque tem que fugir como o diabo foge da cruz do pensamento negativo, ele é cindido, ele é desintegrado, ele não está inteiro. Vida, o real, é tensão constante entre essas polaridades. E no meio dessas polaridades, todo um espectro, toda uma gradação entre positivo e negativo. Então, assim, eu já recebi na clínica pessoas desestruturadas, vivendo um rebote na vida por conta da seita do pensamento positivo. Então, assim, depende do uso, tá? O medo depende do uso. Eu acho o medo, eu encaro o medo como um grande mestre. O medo é muito importante, ele ensina coisas muito valiosas a nosso próprio respeito. Escute o medo, escute o mestre. Se eu coloco o medo atrás de mim, não dando bola para ele, negando ele, eu posso estar sendo imprudente. Porque o medo, ele muitas vezes ele protege, ele dá dicas, olha, não é por aí, não é nesta direção, você precisa se preparar melhor, não é desta forma, não é agora. Então, pode ser imprudente deixar o medo atrás de mim. Deixá-lo na frente, ele pode tapar a minha visão. Ele pode se tornar um Everest. Eu, particularmente, quando eu vejo um Everest, eu não quero subir. Eu me paraliso. Então, o medo ele pode se tornar paralisante quando a gente deixa ele diante da gente, tomando conta de tudo, tomando um vulto, tomando todo o espaço. Ele é paralisante. Agora, se a gente der o braço para o medo, dá a mão para o medo, põe ele de lado, escuta o medo. Ele é um grande mestre. O que este medo está dizendo ao meu próprio respeito? O medo, ele diz sobre o que eu acredito. No que eu ando acreditando? O que eu ando pensando? O que eu penso a meu próprio respeito? O que eu penso a respeito da vida? O que eu sinto? O medo pode ser uma intuição? O medo pode ser minha sensibilidade falando, algo em mim de uma sabedoria incrível. O medo não é um inimigo. O medo pode ser um grande amigo.
Então, depende do uso. Escute os seus medos. Escute o que ele está dizendo. Dê nome e sobrenome. Aproxima ele. Põe ele perto. Inclusive porque assim, tudo que a gente traz para perto diminui de tamanho. Quando a gente deixa longe, na sombra, sombra bate a porta. É como o meu vídeo, sombra bate a porta. Se você não viu, veja. Agora, quando eu me aproximo da questão e ilumino a questão, ela fica mais palatável, ela fica mais clara para mim, fica mais manejável. Então, um medo com contorno, puxa, é um grande mestre. Às vezes, vou dar um exemplo, às vezes eu tô com medo de fazer alguma coisa, aí eu paro, trago o medo para perto e pergunto, por que eu tô com medo disso? Ah, porque, puxa, e se não der certo? Tá, então, medo, você tá me dizendo que eu posso errar. Fazendo isso, tomando essa decisão, eu posso errar. Tá, qual que é o problema de eu errar? Vamos lá, primeiro assim, eu posso me preparar para não errar. O que é que eu preciso fazer para não errar? Mas caso eu erre, qual o problema de eu errar? Quem diz que eu não posso errar? O que em mim diz que eu não posso errar? São as vozes do mundo? Veja lá o vídeo Capim ao Vento. São os fantasmas da minha família? Quem que disse que eu não posso errar? Por que errar é tão ruim? Puxa, porque peraí, aprender, viver, consiste em erro. Como é que eu vou aprender sem o erro? Como é que eu vou viver sem errar? Existe viver sem errar? Puxa, isso não é possível. Inclusive a palavra experimentar, viver, né? Viver vem de experiência. Então, quando eu vivo, eu experimento coisas. E esta palavra experimentar tem uma raiz que é de perigo. Viver é perigoso. Viver inclui o erro. Não tem como viver sem errar. Não tem como aprender sem errar. Não tem como amadurecer sem errar. Então, medo, você está dizendo que eu não posso errar, ou seja, eu não posso viver? Então, quem que diz isso aqui dentro de mim? Por que eu não posso viver? Por que eu não posso aprender? Por que eu não posso dar umas cabeçadas e aprender com os meus erros? Isso é fortalecimento. Então, olha o diálogo que eu vou tendo com o medo, com o mestre. Mas escuta, medo, será que é medo de errar mesmo? Será que eu tô com medo que não dê certo ou eu tô com medo que dê certo? Será que eu tô com medo de errar ou eu tô com medo de acertar? Como é que sou eu acertando? Porque se eu acertar, puxa, eu vou me ver às voltas com a minha própria potência. Como é que sou eu potente? Como é que sou eu acreditando em mim, gostando de mim, vendo que está dando certo, vendo que eu sei fazer, vendo que funciona, vendo que eu ponho a mão, eu ponho a minha energia, as coisas acontecem? Como é que é isso? Como é que é eu com a minha própria potência? Converse com o medo. Dialoga com o medo. Esse é um exemplo. Posso dar inúmeros, mas esse é um exemplo de um diálogo com o mestre. Não tenha medo de ter medo.